Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Cell Mix Podcast, aquele podcast para falar sobre empreendedorismo, personalidades, carreiras, propósitos, tudo de uma forma leve, simples e gostosa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial, que é sobre amamentação. Bom, não é novidade para ninguém que eu sou apaixonada por essa função que Deus me deu de ser mãe. Eu simplesmente amo ser mãe e amo ser mãe da Marina. É um presente de Deus para mim, uma lembrança de quanto Deus ainda atende às nossas orações, faz milagres, nos presenteia com o que é de melhor nessa vida. Mas, verdade seja dita, com todo esse meu amor, ainda passei por muito perrengue e passo por muito perrengue. Hoje nós vamos falar disso para a gente tirar essa ideia que a amamentação, que a maternidade é tudo lindo, tudo maravilhoso e esquece de contar para a gente a parte difícil de superar. E para falar sobre esse assunto comigo, trouxe aqui a Camila Cirilo. Ela é uma enfermeira especialista nesse público materno infantil e também ela é consultora em amamentação, certificada. E nós vamos conversar um pouco sobre o que é essa certificação, qual é a importância dela e vamos falar aí sobre os nossos pensamentos. Tudo bem, Camila? Oi, tudo bem, Selma? É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Né? Para quem não me conhece, então, como você disse, sou a Camila Cirilo, enfermeira, consultora internacional de amamentação. Trabalho na área da saúde há mais de 25 anos, há 10 voltado ao público materno e infantil. E sou casada, mãe da Isadora, uma garota linda de 12 anos. E foi essa maternidade, né, e a vivência com as mães que fez em mim esse desejo de trazer, né, a bem maternar para atender esse público específico, né, do maternar com mais leveza, com mais orientação, né? E eu agradeço muito a oportunidade de compartilhar com você um pouquinho do meu conhecimento e também aprender com você. Eu que agradeço, viu? Agradeço muito você ter aceitado esse convite. Já era um tema que eu já queria falar aqui no canal, porque realmente é um tema muito importante, né? Além de ser importante, você não acha pessoas para falar sobre o assunto. É pouca gente que se dispõe a falar disso de uma forma aberta, de uma forma real, no que realmente acontece, não é verdade? Camila, então vamos falar o seguinte. Primeiro, eu queria que você me falasse, assim, da sua experiência com a amamentação. Quando você amamentou, há 12 anos atrás, não é isso? Isso. Você já trabalhava com esse público ou ainda não? Eu não estava focada nesse público ainda, mas já tinha um pouco de vivência, já tinha passado por banco de leite, então eu tinha uma certa experiência, né, que até me fez pensar que depois, né, o período da amamentação fosse ser mais leve. Entendi. Então você já tinha contato com Já essa. tinha. No banco de leite você trabalhava lá? Como Eu que era? passei por estágio, fiz um Estágio. aprimoramento aqui em Bauru, Sei. então foi um período ali que eu pude ter um contato um pouco maior, mas longe de, né, de vivenciar realmente, de fato, a maternidade nua e crua. E me conta, como é que foi para você essa experiência? Muito difícil, né? Foi desafiador o início da amamentação, né? Passei bastante dificuldade, mesmo tendo, como eu disse, uma certa bagagem. Também tive ferimento em mamilos, né? Bebê ganhando pouco peso, médico querendo introduzir fórmula, eu querendo insistir na amamentação. Então, tudo isso fez com que eu pensasse e refletisse no sentido de que, se eu pensei ter chegado para a amamentação pronta e me deparei com todas essas situações, imagina quem não, É verdade. né? E é isso, e foi nesse momento que me fez despertar. Falei assim, eu preciso aprimorar, eu preciso me capacitar para que eu possa ajudar outras mulheres, para que elas não passem pelo mesmo que eu passei, né? Mostrando a importância do profissional qualificado, mostrando a importância da rede de apoio para deixar esse maternar mais leve, mais seguro. E que lindo que você fez isso, viu? É um trabalho muito lindo mesmo e necessário. Vou te contar um pouquinho o que aconteceu comigo. Como eu falei no início do episódio, né? Eu esperei muito para ter minha filha, né? Eu não podia ter filhos, enfim. E Deus me abençoou, né? Com essa capacidade de gerar uma criança. E eu tinha na minha cabeça, Camila, a amamentação.
Eu achava a coisa mais linda, como acho que a maioria, Sim, né? sim. E aí eu comprei aquelas camisolas bonitas que eu via nas fotos, comprei o hobby, né? Coloquei, e eu falava assim que eu quero tirar um monte de fotos com a minha bebê e fazer tudo aquilo. Mas eu tive muita dificuldade, muita dificuldade. A Marina antecipou o parto, não sei se isso tem relação, depois eu Sim, quero que você me sim. explique. Ela antecipou o parto dela. E aí eu não conseguia amamentar. O leite não descia de jeito nenhum. E ela sempre foi muito gordinha e sempre mamou muito. E logo nos primeiros momentos dela, assim, ela vinha para e não tinha. E aquilo foi causando feridas e foi causando uma dor horrível. E assim, eu consegui mesmo amamentar, já tinha passado dos 10 dias. 10 para 15 dias, se eu não me engano. Mas nesse período foi muito traumático para mim, porque assim, eu escutava muito, você precisa amamentar. A sua filha precisa do leite, você precisa conseguir. Só que para mim gerava um grande sofrimento, porque toda vez que chegava aquele momento de tentar amamentar, gerava em mim um desespero. Um desespero, eu ficava assim completamente desesperada, porque eu sabia que eu ia sentir aquela dor e ela não ia conseguir, e ela ficava nervosa. Então, assim, foi muito traumático, sabe? Foi muito traumático. Eu fui tentar buscar ajuda e a pessoa que eu busquei ajuda me disse assim: isso é normal, daqui uns 15 dias passa, no segundo mês já não tem problema nenhum, sabe? Assim, como se não tivesse sido nada. Então, foi um período bem traumático para mim, sabe? E aí eu quero te perguntar. A relação com tudo isso, né? A minha filha ter nascido antecipada, o meu nervoso, o meu desespero na hora de amamentar, tudo isso tem relação com Tudo. conseguir ou não conseguir? Sim, tudo que você trouxe é muito importante e faz parte do meu dia a dia nos atendimentos, tá? Primeiro que raramente a mulher, durante o pré-natal, ela recebe orientações sobre a amamentação. O que se espera da amamentação, né? E muitas vezes ela também não é orientada sobre questões fisiológicas, anatômicas, que possam estar interferindo ali depois na amamentação, né? Tem uma parte que depende do bebê, mas também tem questões da mãe, que tem que ser avaliada ainda durante o pré-natal para que a gente possa já prevenir, né? E na questão de partos prematuros, né, antecipação de partos, né, pode haver uma demora na pojadura, né, por conta de intervenções ou durante o parto ou medicações, né? E essa demora na pojadura, que é descida do leite, faz com que o bebê não tenha suprido as suas necessidades em relação a esse leite necessário, né? Porque nos primeiros dias, 2 dias é colostro, mas depois precisa do leite. Sim. Esse leite não desce, o bebê insiste em ficar no peito para poder ter acesso a esse leite, né? Numa pega errada, né, pode fazer com que machuque esse mamilo, aí essa amamentação persiste com dor, com o mamilo machucado, esse leite que não desce, essa angústia, essa criança que não faz xixi, essa criança não faz cocô e vai perdendo peso e o pediatra falando que não está indo. E aí o sentimento de culpa vem e é dor e culpa junto ao mesmo tempo. É verdade. Né? Então, assim, é algo muito comum que a gente consegue antecipar durante o pré-natal. Né? Então, já falando assim, olha, o caminho vai ser esse, se acontecer isso. Né? Então, se for tudo normal, nasceu, teve a pojadura no segundo dia, o caminho vai ser esse. Não desceu, então a gente tem que fazer intervenções, tem que fazer ordenha, estimular com bomba, né? Cada situação. Tem alteração nos exames durante o pré-natal que a gente vai precisar fazer um estímulo maior nessa mama para que esse leite desça mais rápido, né? Porque às vezes tem alterações na diabetes, tem alterações na tireoide, Sim. né? E tudo isso vai impactar na pojadura. Entendi. E se eu não sei que isso vai acontecer, é onde vai dar esse desespero todo, né? E acaba levando esse desgaste logo no início, né? É. Porque não é só isso que você está vivenciando, né? Não. E aí, como eu sempre falo, nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma dúvida, nasce um medo, É né? verdade. Além do coque. É né? verdade. Então, assim, se a gente antecipa, se a gente conversa, e raramente eu vejo mães, né, gestantes, sendo orientadas durante o pré-natal. Ah, eu vou falar por mim, pela minha experiência, né? Eu tive um obstetra muito bom aqui da nossa cidade, me acompanhou. Então, com relação à Marina, né, ao bebê, eu não tive nenhum problema. Realmente, eu não tive nenhum problema. Também eu não, eu tenho a diabetes. Durante a gestação, ela alterou muito. Ela alterou muito também a minha pressão arterial, sabe? Então, as minhas preocupações, de fato, Camila, era em vencer essa fase. Eu nem estava pensando na amamentação. Aliás, na amamentação, para mim, seria a parte mais gostosa depois, né?
E aí, quando veio tudo isso, foi exatamente isso que você falou. A sensação de culpa, a sensação de medo. Se você não sabe o que resolver primeiro, né? Se você resolve a questão da amamentação, se você resolve as suas dores, né, da cirurgia. E eu não tive nenhuma orientação antes, né? Antes disso acontecer, não tive nenhuma orientação. E aí eu queria te perguntar assim, o que pode ser feito antes, durante a amamentação, além das orientações, existe algo que a gente pode fazer? Eu vejo muita gente hoje, depois que eu passei por isso, comecei a pesquisar as pessoas, né? E aí eu achei umas coisas assim na internet, tipo esfregar kombucha, passar casca de banana, enfim, N coisas. E eu queria saber assim, o que realmente de fato funciona nesse período de pré-amamentação. Em relação a preparar a mama, não temos que fazer nada, né? A natureza ela é sábia, né? Da mesma forma que o bebê está lá se desenvolvendo, a nossa mama também está se desenvolvendo, se preparando para que no momento oportuno ela possa estar produzindo o leite. Então a gente percebe que a mama nos primeiros meses fica sensível, aumenta de tamanho, escurece a auréola, alarga a auréola. Alguns mamilos que são mais planos, ele acaba ficando mais protuso. Então tudo isso acontece naturalmente. Não precisa fazer nada, né? Tem a lubrificação própria. O que eu sempre oriento é hidrate a parte clara, né? Para ponto de estria, uma questão mais estética mesmo. Ponto. A região de mamilo e auréola não precisa fazer nada. Agora, é muito importante você conhecer a sua mama, né? Então, o que ocorre no meu dia a dia de atendimento? Muitas mulheres, hoje é comum ter prótese mamária. Né? Então, a próxima mamária, ela não é nem nada, vai ser uma sentença de que você não vai conseguir amamentar, mas a gente precisa ter orientação. O que eu faço? Qual foi o tipo de cirurgia realizada para inserir a prótese? Mexeu demais com a minha mama, né? Redução de mama, mexeu demais com minhas glândulas, porque são as glândulas que vão produzir o leite. Então, eu preciso ter essa avaliação, essa orientação. Eu preciso saber fazer ordenha, né? Te ensinaram a fazer ordenha? Na marra, né? Assim, depois que já estava muito ruim. Isso, porque se você sabe fazer, você sai do pré-natal sabendo fazer ordenha manual, na ocasião, igual um bebê de mãe diabética gestacional, tem grande chance de ter hipoglicemia, né? Então, a gente precisa manter ele nutrido nos primeiros dias. E, às vezes, ela não consegue, né? Tá com um volume muito grande de colostro. Então, saber fazer uma ordenha manual, estimular essa saída do colostro, faz com que esse colostro que você ordenha, você possa ofertar através de uma colherzinha para o bebê. E muitas mães não sabem disso. E mesmo saber ordenhar para preparar a mama, porque muitas vezes a mama está ali já com volume grande, ou está já engurgitada. Isso pode acontecer na pojadura, segundo, terceiro dia. Então, fica a mama engurgitada, a auréola engurgitada, e aí o bebê não consegue abocanhar essa auréola de forma correta. Fique mais só no peito, que a gente chama de pega rasa. Pega rasa, machuca mamilo, aumentação com dor. Né? Então, assim, 98% das vezes, lesões, né, e dores na amamentação está relacionado a pega e posição. Simplesmente. Você sabe que você está falando assim e eu estou indo lá no cenário. Imagina. E eu estou arrepiada dos pés à cabeça aqui, porque eu realmente estou vendo aquela cena. O quanto foi difícil para mim. Sabe? Foi muito difícil. Parece uma coisa tão simples, não é? Quando você olha um vídeo ou você olha qualquer reportagem falando sobre isso, você fala, é fácil. Ordenhar é fácil, colocar o bebê para amamentar, mas existe toda uma técnica, a posição certa, o jeito certo, o lugar certo. E isso eu fui aprender assim. Na marra. Na marra, depois de muita dor, de muito choro, entendeu? Então, assim, ó, eu não conhecia esse trabalho de consultoria. Achei muito interessante o seu trabalho por conta disso, porque assim, as mulheres não precisam passar por isso sozinhas. Exato. Não precisam. E assim, algumas conseguem se preparar antes, Sim. Outras não conseguem, mas durante existe um acolhimento, né? Sim. Existem profissionais que estão ali acolhendo. Isso é muito importante. Exato. Né? E o seu trabalho vai desde ensinar. Como que funciona? Você vai até a casa dela ou você já começa pelo hospital mesmo? Como então, que é? Hoje o trabalho com a Bem Maternar, ele é focado na residência, no ambiente em que esse bebê vai ser recebido. Então, eu trabalho tanto a questão da amamentação, só amamentação, né, durante o pré-natal, como também um curso para casais,
junto com a amamentação, né? Então, no ambiente, por quê, Selma? Ali é onde o casal vai receber o bebê. Sim. Então, todos os detalhes contam, né? Então, assim, a poltrona é a minha poltrona, a almofada é a minha almofada, ou que Sim. seja o sofá é o meu, eu estou testando, eu levo o boneco. Então, você testa, você tem noção de espaço, de tamanho, de conforto. Por quê? Hoje, a gente sabe que uma mulher que está amamentando, né, em aleitamento materno exclusivo, espera-se que ela vai ofertar essa mama para o bebê de 8 a 12 vezes por dia, num período aí de mais ou menos uns 30 minutos todo o processo. É muito tempo. É tempo. Então, o local conta muito, porque ela precisa se sentir confortável para que ela possa ter esse momento de descanso ali entre as mamadas, né? Então, assim, que ela esteja bem confortável, mas não precisa ser toda tensa, dura, né? Numa coluna que vai aguentar. Então, o ambiente conta muito. Então, por isso que eu gosto de ir até o local, né? Que assim a gente consegue adequar. Assim também quando eu vou falar do curso, né? O curso para casais. Muitos se deparam com a situação da banheira. Nossa, mas a banheira não cabe aqui. Nossa, mas aqui fica ruim. E é só na hora que você consegue. Mas nessa hora é na hora do curso. Imagine isso na hora que o bebê chegou. Que chegou tudo, é verdade. Né? Então, assim, vai trazendo muita clareza, né? E trazendo também a oportunidade de adaptar, né? De acordo com o que realmente vai fazer sentido para aquele casal, para aquela casa. Né? Então, isso é muito bom, porque do contrário, como você falou, né, tudo que você passou, do contrário, em relação à amamentação, é como você aprender a andar de bicicleta com ela em movimento. Pois é. Sem rodinha. Sem rodinha. Vai que vai. É muito mais difícil, né? Se você já sabe tudo que vai acontecer desde a hora que o bebê nasce, o que é esperado está dentro da normalidade, como vai ser o comportamento do bebê, né, dentro do hospital, como vai ser quando sair, tira um pouquinho dessa ansiedade, né? Você já está prevendo algumas situações. E é isso que eu tento trazer no curso. Então, assim, o casal que tem a oportunidade, ou a mulher que tem a oportunidade de fazer o curso durante a gestação, chega, assim, para esse pós-parto com mais segurança. Mais tranquilo. Né? Mais segurança. E eu não vou hoje no hospital, se for do hospital, né? Sim. Porque no hospital ela já está sendo atendida por equipes, né? Então eu prefiro atender ela após, em casa, quando realmente vai acontecer as situações ali real, né? real. Real. Porque aí você está com, né? Você precisa, você chama. Quando que desce o leite? Normalmente quando chega em casa. Né, que acontece a pojadura, que aí essa mama fica cheia. Aí acontece muito no dia a dia também. Eu estou sem leite, minha mama está empedrada. Então você não está sem leite, você está com muito leite, eles vão estar saindo, né? Mama empedrada, mama engurgitada, para nós, é excesso de leite que precisa sair. Sim. Então, você precisa ver como que faz para sair, o que está impedindo. É essa auréola que está ali engurgitada, a gente precisa fazer essa ordenha manual para aliviar, para o bebê poder abocanhar e fazer essa extração corretamente. Então, assim, são detalhes que mudam todo o cenário. E isso faz com que, como você também falou, é muito comum associar a amamentação à dor. E é isso e vai. Acontece de sentir dor, mas não é normal sentir dor. Não é para ficar sentindo dor. Então né? existe casos, porque para mim tudo dói, cara. Tudo Não. dói. Existem casos bem preparados que a mulher não sente Não tudo sente isso. dor, não sente. Você vai sentir uma sensibilidade porque é algo que não estava sendo manuseado, né? Tem toda a pressão, mas sentir dor é sinônimo que alguma coisa não tá certo. Né? E dor persistente também, né? E é sempre hoje mesmo teve um caso que eu atendi e a mãe chegou, né? A gente chega desesperada, né? A gente está vulnerável, né? Os hormônios da gestação estão despencando. E como a gente falou, o sentimento de culpa vem. E ela, ele não consigo dar de mamar. Né? E é fórmula. Eu não queria dar fórmula, porque vem a culpa, né? Mas o mamilo todo machucado. Aí você olha e fala assim, pega. Ele não está conseguindo mamar corretamente, vamos ajustar? E mesmo com o mamilo machucado, né? Levemente machucado, se ele faz uma pega correta, essa dor vai diminuindo durante a mamada, porque é uma questão de posicionamento do mamilo dentro da boquinha do bebê. Então, assim, posicionou corretamente, não é para sentir dor. Não está posicionado corretamente, vai sentir dor. Então, é um manejo, é um cuidado que você tem ali no posicionamento e também na pega que você já consegue melhorar bastante essa questão. Um treino, né? Um treino para a mãe e para a criança também, Sim. porque a criança também não sabe. A gente precisa posicionar corretamente para que o bebê pegue, né? Você tem que direcionar ele. E se você não sabe disso, você vai colocando errado, né?
Você Sim. vai deixando errado e aquilo só vai machucando, só vai te machucando cada vez mais. Eu ouço muito falar assim, ai, tá doendo, mas vai assim mesmo. Eu falei assim, não, Foi porque assim, ó, uma mamada ruim agora, com dor, não vai fazer que a próxima seja melhor, vai fazer que a próxima seja pior, é verdade. né? Então, assim, a gente precisa corrigir. Então, colocou para mamar, sentiu dor, dá um tempinho, essa dor persiste, tá errado. Começa de novo, né? Uma coisa que é importante a gente falar é que o bebê, ele não nasce sabendo mamar, né? Não é algo que ele já vai fazer Por instinto. por instinto, né? Isso não é real, né? A mãe não sabe e o bebê também não sabe e vai aprender junto. Então a mãe sabendo direcionar, então ela direciona o bebê corretamente, faz as correções para que ele possa ir se desenvolvendo, né? Então ele tem reflexos, né? Faz deglutição, sucção, mas assim ele não consegue coordenar no primeiro momento isso efetivamente, né? Uns mais, outros menos, mas é a mãe tendo a noção, ela traz esse bebê, faz todo o posicionamento dele para que ele consiga, nos dias ali, espera que uma semana ele já esteja redondinho, Sim. né? Mas nos primeiros dias não se espera muito. Eu mesma achava que era assim. Nasceu, colocou e eu ia sair arrasando. E não foi. Não foi de jeito nenhum. E me fala uma coisa. É importante, pelo que você está me contando, assim, e pelo que eu já passei e vivenciei, é muito importante que a mulher tenha uma boa aceitação também com relação à amamentação, não é? Sim. Ela precisa decidir. Aí a gente entra numa polêmica que para muitos a amamentação é obrigatória. Muitos médicos falam sobre a obrigatoriedade, né? Existem campanhas de amamentamento, de alentamento materno, e eu acho importantíssimo, né? Tanto que uma das questões que eu quis mesmo amamentar, porque eu considero muito importante, né? Por várias razões que depois a gente entra. Mas hoje eu entendo que a amamentação ela precisa ser aceita pela mãe, ela precisa querer passar por aquele processo. Exato. Porque quanto mais ela se recusa ou está traumatizada, vai ficar mais difícil. Não tem como. Porque realmente requer esforço, dedicação, cuidado, paciência, não é verdade? Exato. Você pega algum caso assim e que você consegue acalmar uma mãe nesse sentido? Não é obrigação, mas o primeiro assim ato de mãe, né? O primeiro ato de mãe nosso fora o parto, é amamentar. E isso é muito difícil, é uma escolha muito difícil. E para que ela se torne mais leve, além de você ter um profissional do lado, que no seu caso é você, a pessoa também precisa decidir querer. Exato. Querer aceitar. Você não é tem verdade? toda a razão, é isso mesmo. Nós, enquanto consultores internacionais, a gente tem várias diretrizes, né, a ser seguidas, e a gente também trabalha com um tripé, que a gente fala, né, que primeiro lugar é o bem-estar da mãe e do bebê. Primeiro lugar, independente do que, está bem. Tá, aí a mãe deseja amamentar. Então, vamos manter o estímulo dessa produção do leite, né? E depois levar o bebê para mamar direto no peito. Então, assim, precisa avaliar primeiro como está essa mãe e esse bebê. Qual está sendo a necessidade mais urgente. Não é a amamentação a todo custo. Não é assim. A gente tem que respeitar o momento da mulher e trabalhar com ela a melhor forma de realizar o desejo dela. Então, eu sempre no momento oportuno, não é a primeira pergunta que eu faço, mas no momento oportuno eu chego e tá conversando com ela a questão: qual é o seu desejo? O que você espera? Eu quero aleitamento materno exclusivo. Ótimo. Então, eu vou te dar todos os caminhos possíveis para que a gente possa atingir esses seus objetivos. Para mim, misto está tudo bem. Então então vou te dar os caminhos possíveis para ser misto. Porque é uma escolha dela. E eu não vou ficar com ela o tempo todo. Não adianta eu falar para ela, trazer uma situação que não sou eu que vou manter, quem vai manter vai ser ela. Exato. Né? E tem situações que vai dificultar para ela, às vezes, né, essa amamentação exclusiva. E por isso ela tem que ter poder de decisão, né, e fazer as escolhas conscientes. Olha, eu estou sem culpa. Porque é muito ruim quando ela não é orientada sobre o processo e ela se sente culpada por não ter conseguido ou por não ter insistido, né, sendo que ela não teve orientação. Né? A gente se depara muito com situações em que, já aproveitando e falando de um mito muito comum, que é sobre leite fraco. Né? Leite fraco. Não existe leite fraco. Existe Não leite é fraco. leite, não existe. Mas existe sim
situações, patologias ou questões anatômicas que faz com que essa mulher produza leite insuficiente para a necessidade do bebê. Sim. Tem situações que a gente consegue, com manejo, aumentar a produção e adequar para o bebê, mas tem situações que a gente não vai conseguir, né? E é onde vai ter que ser necessário um aleitamento misto. Então, se ela está ciente de que ela fez o que pôde e que está dentro do esperado ser misto, ela não vem com a culpa, você concorda? Concordo. Porque você fala assim, não, você tem, mas ela não vai conseguir. Tem situações que ela não vai conseguir, né? Então, a gente consegue, às vezes, antecipar um pouquinho no pré-natal, que, olha... vai Por uma questão anatômica mesmo? Né? Tem mulheres que têm hipoplasia mamária, então assim, ela não tem a quantidade de glândulas mamárias o suficiente. A gente já fala, a gente não está dando a sentença, Certo. mas vamos acompanhar. Certo. Se de repente o seu corpo não responder, é por conta disso. Pode ser que ele responda, a gente possa surpreender, então a gente não fala assim, ó, não vai. Não vai. Mas vamos gastar todas. Então, assim, se é uma mulher que tem uma situação anatômica dessa. A gente fala assim, olha, vamos observar, monitorar no pós-parto, como que vai ser essa produção de leite. A gente vai gastar todas as fichas que a gente tem disponíveis. E se nada der certo, tá tudo bem para você, então, ser mista? Você sabe que a gente gastou tudo. Tá tudo bem. Então, ela já se aceita, já se aceita melhor. Já está sabendo. Só que, por vezes, a gente acaba sendo a portadora de má informação, né? Porque ninguém quer falar isso, às vezes, para uma gestante, que, olha, pode ser que não vá ser tudo isso, né? E aí, ser também pego totalmente de surpresa... Durante o puerpério, né, fica um pouquinho mais difícil. Então, assim, podendo, durante o pré-natal, a gente já avaliar, né, e já falar, olha, vamos gastar todas as fichas, é o seu desejo, a gente está junto, mas a gente vai gastar dentro do possível, no limite do seu bem-estar, porque, acima de tudo, é o seu bem-estar e do bebê. Eu acho que isso é muito importante, isso facilita muito, poupa muito o sofrimento. Porque aí você já está preparada para aquela situação, você vai focar no que realmente importa, que é o bebê estar nutrido, independente, né, se esse bebê vai precisar de complementar, né, que a gente fala de complementar, ou se vai fazer uma outra, né, eu conheço casos de crianças que não foram amamentadas no peito, mas são crianças fortes, são crianças saudáveis. Hoje a gente conta com muitas fórmulas, uma tecnologia muito mais avançada do que antigamente, né? Mas a questão maior que a gente está falando aqui é o bem-estar. Eu achei que você falou tudo. O bem-estar da mãe e do bebê, para que tudo flua corretamente. Exato. Não é verdade? Assim, em termos de alimentação, né, a gente sabe o quanto é importante o leite materno, né? É de espécie para espécie, tem tudo aquilo que o bebê precisa. É o melhor alimento? É o melhor alimento, né? Mas em situações em que ele não vai ser o exclusivo, né? Existem várias maneiras de ofertar com o mesmo carinho, com o mesmo amor, né? Que uma mãe que está ofertando direto, né? Eu falo assim que às vezes acontece de a mãe estar amamentando e ela está tão desligada que uma mãe que está ofertando leite de outra forma está mais vinculada, está mais ligada, mais conectada com a exato, criança. mais conectada do que alguém que está amamentando e está. É verdade, isso é verdade. Então, é sobre isso, é sobre conexão, sobre amor, né, sobre presença, né, para além da oferta, né? Para além da oferta. É verdade, você falou uma coisa muito linda. É o alimento mais rico, né, para o bebê, com certeza ele é fundamental. E vai além da alimentação, né? É essa conexão. É o que eu falei, a primeira função assim da mãe é alimentar, né? Sim. Você se doar. A gente estava comentando antes da gravação que a gente sente como se a gente realmente estivesse dando tudo de nós para eles, não é verdade? Sim. Parece que sai tudo que a gente tem de melhor e é literalmente, né? Sim. O leite é tudo que a gente tem de melhor dentro de nós para os nossos filhos. Então, é sim um ato muito bonito, um ato de amor, um ato de responsabilidade, mas para que isso aconteça de uma forma tranquila, a mãe tem que estar bem. Muito bem. A mãe tem que estar bem, porque senão não vai. Uma rede de apoio faz toda a diferença. A gente não pode abrir mão, né? Tem situações que não há, né? Tem pessoas que estão ali só mesmo, mas podendo, traga para perto a rede de apoio, né? Para dar esse suporte para a mãe, porque é exaustivo, né? Os primeiros dias é uma imersão, né? Às vezes a mãe não consegue nem sair para ver o sol, né? Verdade. Porque a frequência de mamadas, as trocas de fraldas, né? Então, tudo isso faz com que você esteja ali imerso, né? Fora as baladas noturnas. Então, eu falo assim, uma rede de apoio, né? Uma visita que vem para somar, tudo isso vai fazer com que esse puerpério da mulher seja mais leve. A gente não pode esquecer da mulher, né? Enquanto ser humano, das suas necessidades básicas, né? A questão também do baby blues, ali, esses primeiros dias, às vezes
vezes fica chorosa, né? Até quando está dentro do normal, quando buscar ajuda, né? Depressão pós-parto, não é tanta coisa que envolve a mulher. E a gente sai ali da maternidade, o foco está todo no bebê, né? Todo mundo, o mundo todo vira para o bebê. E a mulher está cheia de necessidades e cobranças. Verdade, Né? é verdade. Então, a rede de apoio, amigas, né? Parentes, quem puder estar ajudando, né? Somando de fato, Somando né? de fato. Acolhendo, né? Isso. Acolhendo de verdade. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para a gestante, né? Assim, olha, já faz o seu plano de parto e seu plano também de rede de apoio Isso. no pré-natal, porque você está mais tranquila, você vai conseguir falar com mais jeito, porque no puerpério a gente está vulnerável. Às vezes, um pedido que você faz para alguém pode sair meio ríspido, aí a pessoa vai falar assim, nossa, além de ajudar, ainda está brigando comigo, e aí vai virando aquela situação. Virando uma situação. Então, assim, já fala antes, olha, se é mãe, você lava a roupa? Se é sogra, você traz a comida? Já deixa tudo bem organizado, para não ter essa preocupação depois do pós-parto, porque aí a chance de sempre criar um atrito é grande. É verdade. Você, assim, falou uma coisa que... Olha só que importante a gente trabalha de uma consultora. Porque eu nunca pensei nisso, de organizar mesmo. Depois que o bebê nascer, quem vai fazer o quê? Porque todo mundo vai querer o bebê. Mas quem vai fazer o quê? Quem vai poder me ajudar com isso? Quem vai poder... E muitas mães ainda têm essa resistência, né? De, não, eu vou fazer tudo sozinha. Ninguém vai me ajudar, eu não quero ajuda daqui. Só que não dá. Não dá. Não dá. Psicologicamente não dá, fisicamente não dá. Uma coisa que aconteceu comigo nesse período, que eu falei, demorou, acho que... Eu não lembro, assim, se foi 15 dias. Para mim, foi bastante tempo. Eu sei que mais de 10 foi. Depois dos 15 dias que eu realmente consegui fazer a amamentação, ela conseguiu pegar, eu comecei a produzir muito leite. Muito, 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 muito. Até hoje eu tenho um pouco de repulsa a leite. Porque foi assim, demais, demais, demais. Eu acordava, Camila, com o corpo, a roupa, cama, tudo, muito, sabe? E eu falava, mas antes eu não produzia, agora eu produzo demais, né? E realmente era muito, até que eu tinha que tirar, estocar nos potinhos para dar. E foi assim por um bom tempo, aquele cheiro de leite. Então, até hoje eu tenho um pouco de repulsa. E acontece, eu acho que é porque eu já estava mais acostumada. Sim. Por que essa produção veio tão alta depois, sendo que no começo eu não conseguia? Alguns fatores podem ter contribuído, né? O que a gente sabe hoje, né? Que após o parto, então a gente vai ter ali a presença do colostro, né? E depois acontece a pojadura, que traz então esse leite de transição. Esse leite de transição, ele fica entre o terceiro dia até 14 dias, mais ou menos. Leite de transição é o seu corpo tentando entender qual a necessidade do bebê. Né? A gente sempre fala que não existe leite materno, existe leites maternos, porque o leite ele vai se modificando durante o período que você está amamentando. E esse leite de transição, se eu estava tentando se adaptar à necessidade da bebê. Provavelmente a Marina estava ali na livre demanda, né? Estimulando bastante, então o seu corpo calibrou para mais. Falou, vamos fazer. Né? E aí isso fez com que essa produção fosse uma produção alta. Então foi super positivo, né? Provavelmente teve um atraso na pojadura, né? Quando a diabetes gestacional, talvez, pelo que você relata. E aí, quando então ela engatou, né? Começou a fazer as ordenhas corretamente, você também estava se sentindo mais tranquila, com menos dor, tudo isso foi influenciando na produção. Né? E aí a fábrica calibrou para mais. Olha que legal. Eu sempre falo assim, que nós somos uma fábrica de leite. Né? Então, quanto mais leite sai, mais leite produz. E o contrário também é verdadeiro. Então, quanto menos leite sai, menos vai produzir. Então, se você pula as mamadas, substitui esse leite por outro, o seu corpo entende que a demanda não é tão grande assim. Então, ele entende, a gente tem receptores que dão um feedback negativo. Então, quando a mama está muito cheia, se eu não esvazio ela, se eu mantenho ela cheia, vai mandar mensagem o meu cérebro assim, olha, não precisa, você está demais. E a tendência é ir reduzindo. E o contrário também. Então, eu sempre vou falar, para uma boa produção de leite, livre demanda, quanto mais o bebê esvaziar essa mama, mais vai produzir. Porque ele vai mostrar para o corpo que precisa aumentar essa produção e ele vai aumentar essa produção. Ao menos que tenha alguma coisa a mais que esteja impactando, uma questão hormonal ali que não esteja bem calibrado, para que a produção aumente sim. Que legal isso, foi muito esclarecedor e muito interessante saber como que funciona nosso cérebro com relação à amamentação.
né? Então, assim, tudo tem que estar de acordo mesmo. Tá tudo Para que ele alinhado. entenda que realmente eu preciso produzir isso, eu preciso dessa quantidade. Até isso ele faz. Quanto eu preciso produzir? Tudo. Que interessante. Ô, Camila, me tira uma dúvida aqui. O seu trabalho de consultoria à amamentação é exclusivamente para a amamentação no peito? Vamos supor que essas mães que não estão conseguindo, ou eu não quero, enfim, porque tem muitas que também não quer. E você faz também esse acompanhamento? Sim. Não, então vamos escolher uma fórmula, Sim. vamos achar o melhor jeito de introduzir. É isso que você faz Sim. também. Sim, a gente vai avaliar, né, qual o cenário, qual é o caminho que ela quer percorrer e mostrar para ela as possibilidades que tem e aquela que mais faz sentido para ela, né, para que ela atinja o objetivo que ela tem. Que legal. Né? Importante. A ideia é sempre estar ajudando ela a passar por essa fase e ter as escolhas de forma mais consciente. Muito bom. Né? Vou compartilhar com você uma situação que aconteceu no ano passado, acho que uns 2 anos atrás. Depois que eu passei por todo esse trauma da amamentação, é um tema que eu fico de olho, pelo menos nas minhas amigas, quem está vindo agora, que eu sei que está amamentando, eu fico olhando, porque eu sei assim, o quanto difícil pode ser, né? Eu tenho acompanhado outras também que passaram por isso tranquilamente, mas eu fico observando. E aí teve um dia que eu acordei de madrugada, isso era umas 3 horas da manhã, que era o horário que eu costumava acordar, né? E me veio uma amiga minha que mora hoje no Sul. E eu falei assim, nossa, eu não estou vendo nada dela, deixa eu ver se ela está acordada. Olhei lá, ela estava acordada. Eu vou dar um oi, quem sabe esse é um horário bom para eu conversar com ela. E naquele momento que eu liguei, ela estava desesperada. Ela estava chorando, desesperada. O marido tinha saído para ver se achava a fórmula, porque a bebê, ela não pegava o peito. A bebê não pegava o peito. Ela tinha leite e a bebê não pegava. E ela desesperada, porque a menina chorava, chorava. E eu escutava na ligação. E aí ela falou assim, eu tenho leite, o peito está vazando, eu estou tirando na bomba, mas eu não consigo dar para ela. E aí eu falei assim, mas você não tem nenhuma chuquinha para dar esse leite? Ah, mas a pediatra não quer que eu dou. Então ela estava ali resistindo a dar a chuquinha, porque a pediatra falou que não era para dar. Só que ela tinha o leite. E aí o instinto veio, né? O instinto, falei, não, pelo amor de Deus, enche essa chuquinha, pega qualquer uma que você tiver, enche essa chuquinha de leite, que o principal você tem, que é o leite. E aí depois a gente vê o que faz. E aí ela foi, o marido trouxe uma chuquinha, que nem isso eles tinham em casa, trouxe uma chuquinha, ela encheu a chuquinha de leite materno e deu para a menininha. E a menininha desmaiou, ela estava com fome. E aí, a partir daquele episódio, eu comecei a falar para essas mães, às vezes é necessário mudar o caminho, porque cada uma de nós sabemos a necessidade dos nossos filhos. Ela tinha o principal, o leite, né? Como que você trata essa questão da chuquinha, né? Porque assim, eu conheço muita gente que não quer a chuquinha, mas nesse caso específico, ela foi a saída para aquele bebê, para aquele momento daquela mãe. Como você trata isso na questão? Bem interessante sua pergunta, porque às vezes as pessoas têm a impressão que o fato de trabalhar com amamentação eu não vá orientar sobre usos de bicos, né? E não é sobre isso. Sempre a gente vai esgotar as possibilidades de acordo com aquilo que vai impactar menos na amamentação. Né? Então, assim, pensando sempre no aleitamento materno exclusivo, o ideal é o bebê direto ao peito. Certo. Na impossibilidade, a gente pede para que, se possível, ofereça através de um copinho ou através de uma colher dosadora. Não conseguimos, o bebê ficou nervoso, agitado, aí sim vai ser a mamadeira. Mas mesmo na mamadeira tem formas de oferecer. Certo. Né? A gente sempre orienta. Normalmente a gente dá de mamar assim, e quando vai ofertar a mamadeira na mesma posição. Então, pensando que isso é provisório, eu não quero que esse bebê se acostume com essa oferta na mamadeira, então posicionar ele mais sentadinho, a mamadeira mais na horizontal, que ele venha e faça mais esforço para pegar esse leite, uma mamada mais lenta, porque se ele entender que aquilo é fácil, mais fácil, mais rápido, ele vai escolher. Entendi. E aí a gente não consegue às vezes tirar. Entendi. Tá? Tem bebês que a gente consegue os dois, tem bebês que a gente não consegue. Então, assim, quando ofertar, vamos tentar primeiro um copinho, não conseguiu, uma colher, não conseguiu, mamadeira, bebê mais sentadinho, uma posição mais horizontal. Para dificultar um pouquinho. Para dificultar para ele, porque é uma coisa muito do adulto, se você concorda. A gente, quando coloca um XML na mamadeira, o que nos satisfaz? Ver o bebê tomar
tudo. Rápido e tudo. É. Então, assim, quando a gente põe na posição Ele vai cair, ele não vai ter uma autorregulação, um controle. E ele vai tomar o volume que você colocar. Sim. Se você colocar 30, ele toma 30, 60, nem que ele tenha que regurgitar. Mas ele vai tomar aquele volume todo e você vai ter a sensação de que, nossa, ele estava com fome. E às vezes, não, ele tomou tudo não é porque ele estava com fome daquele volume todo. É porque ele estava fácil. Deu. Então, é isso que dificulta. Então, uma mamada, você vai levar mais ou menos todo o processo, vamos colocar lá uns 20, 30 minutos. Uma mamadeira em 5, né? Ele não tem nem tempo de entender que ele está saciado, ele só tomou. Então, é sobre isso. Né? Numa necessidade, vai ofertar, mas vamos ofertar da melhor forma para que a gente consiga tirar ele dessa situação de estar recebendo através de bicos, né, de mamadeira, e possa estar voltando no peito. Que trabalho lindo, viu? Muito lindo e necessário, demais o seu trabalho. Olha, nós já estamos quase chegando ao final da nossa entrevista. Passa rápido quando a gente gosta do assunto, né? Verdade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua certificação, essa certificação internacional. Me conta um pouquinho o que ela é, como que é, o que significa ter essa certificação na sua área. Uma consultora certificada internacionalmente, ela mostra que ela está gabaritada a atender em mais de 130 países onde é aceito essa profissional, né? Então, a gente passa por um processo rigoroso, né? Então, a gente precisa certificar que a gente tem carga horária, a gente precisa passar por uma prova, né? Uma prova, hoje, o único país que realiza essa prova é os Estados Unidos. Então, é uma prova que é realizada no Brasil, mas quem organiza são os americanos. E a gente precisa, então, ter uma pontuação mínima, né? Então, é uma prova de 3 horas, que conta com mais de 175 questões, e a gente precisa acertar pelo menos 80% dessa prova, né? Comprovando que a gente tem capacidade técnica e prática para desafios da amamentação que possam surgir. Né? E aonde a gente estiver desses países, a gente pode estar atendendo. Então, assim, é algo que no Brasil ainda não são muitas. A gente tem hoje um pouquinho mais de 300 consultoras certificadas, né? Então, ela qualifica a gente nesse atendimento. Então, assim, a paciente é atendida por uma IBLC, ela tem a segurança que aquilo que está sendo recebido de orientação é o que tem de mais atual, né, relacionado ao aleitamento materno. Então, assim, essa segurança é o que a gente tenta levar para a paciente. O que a gente está fazendo é algo realmente que vai trazer para ela, né, alinhar com as necessidades dela, tudo aquilo que existe de mais atual no mundo da amamentação. Que legal. Parabéns pela certificação, obrigada. viu? Parabéns, porque não deve ser um certificado tão fácil de conseguir, precisa de muita dedicação e precisa ter muito amor. Amor pelo que faz para buscar uma certificação dessa. Parabéns de verdade. Obrigada. E você atua aqui na região, Bauru? Agudos, Lençóis, Piratininga. Faz consultoria online? É possível fazer online? Sim, é possível. É possível fazer online, porque é muito manejo, né? Então, a gente consegue, mesmo que via online, estar trazendo essas orientações, informações, fazer junto com a paciente. Né? Bacana. Dá para ajudar legal, bastante, sim. Muito legal mesmo. Adorei conversar com você. Gostei muito de falar. Acho que para mim, você sabe aquela coisa, não é terapia, mas é terapêutico? Para mim foi muito libertador, porque é um assunto que realmente eu nunca conversei com ninguém a respeito, né? E assim, quantas explicações, quantas assim, realmente explicação do que aconteceu. Não foi uma coisa minha. É uma coisa que acontece realmente, que é da nossa natureza e está tudo certo. E estamos aí com os nossos filhos, nossas filhas, né, crescendo lindamente do jeito que a gente gostaria. Camila, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse, você pode utilizar essa câmera aqui, deixasse uma mensagem para as pessoas conhecerem o seu trabalho, ou se você quiser deixar uma mensagem para quem está nessa situação, né, procurando ajuda, saber que você está disponível para auxiliar e deixar esse momento mais fácil, né? Então, fique à vontade. Obrigada. Bom, eu gostaria de desejar que nenhuma mulher passe pela amamentação sem um profissional, sem um apoio, sem segurança, né? Que tudo isso vai fazer com que ela leve esse maternar com mais leveza, com mais tranquilidade, né, para que ela possa, de fato, estar presente nesse momento, né, com todo o apoio necessário. E, caso precise, estou à disposição, né, seja durante o pré-natal, para já se preparar para situações que possam vir,
durante ali o pós-parto ou mesmo no pós-parto, né? Estou à disposição para acolher, para orientar, para ajudar nesse processo. Que ótimo, viu? Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as redes sociais, né? Os contatos da Camila. Sigam a Camila. O seu Instagram é Camila... É arroba Bem Camila, maternar. Bem maternar. É, Bem maternar. Eu vou deixar descrito para vocês. Sigam ela, acompanhem os materiais dela, que é muito enriquecedor. E assim, peçam ajuda. Se você já conhece alguém que está passando por esse momento, precisa da ajuda da Camila, já manda esse vídeo para ela, já manda o contato da Camila, para a gente assim ajudar quanto mais mulheres possível. Exato, isso mesmo. Camila, muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi ótimo, foi uma conversa deliciosa. Dava para a gente conversar horas e horas. Passou super rápido. Com certeza. Vou continuar acompanhando o seu trabalho, viu? Volte quantas vezes quiser. Se quiser falar sobre mais assuntos, divulgar mais algum trabalho, as portas estão abertas para você, tanto aqui no estúdio quanto nos meus canais na internet. Fique à vontade, viu? Eu que agradeço. Infelizmente, eu não consigo esgotar todos os assuntos de amamentação, porque realmente ele é muito extenso, tem muita coisa para a gente estar falando a respeito, mas eu fico à disposição também, né, para uma outra oportunidade, a gente voltar a falar sobre o assunto, né, ou trazer um esclarecimento sobre algo que eu possa estar colaborando, eu fico à disposição. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. E para você que ficou até o final desse vídeo, meu muito obrigada. Continue nos acompanhando, mandando sugestões, quem vocês querem ver por aqui, que assunto vocês querem que a gente converse por aqui. Te convido também para conhecer minhas redes sociais, o meu trabalho como social media, também como produtora aí de vários conteúdos para a internet. E não esqueça de apoiar os nossos empreendedores, principalmente da nossa região, porque é a força que faz todo mundo crescer. Exato, Não é isso? isso mesmo. Até a próxima.